ela vai ser muito bem construída, sólida. Isso para construção residencial, que é a minha especialidade. Então, se você perguntar para mim, Antônio, eu quero fazer um radier para um galpão. Tá, aí eu já não sei, não é a minha especialidade. Quero fazer para um prédio comercial de 6, 7, 8 andares. Não é a minha especialidade também. A minha especialidade é construções residenciais. Então, se você vai construir uma casa, o que eu te aconselho? Construa essa casa, use o radier e use o painel monolítico em EPS, tá? Tem outros tipos de fundações? Tem, por exemplo, a sapata corrida. Só que a gente entra em alguns problemas, porque a facilidade que tem de dar algum problema ela é muito grande, porque volta a ter uma espécie de carga concentrada apenas no local da viga. Se você tem um radier, uma laje mesmo ali no solo, bem feita, completa, você tem um risco muito pequeno de um ponto desse ceder, sabe? Olha só, para acontecer algum problema no radier, discutindo, né, com meu pai, que é um engenheiro que faz os projetos de estrutura, de fundação, a gente discutindo, conversando, para ter um problema no radier, a gente gosta de visualizar o pior cenário, para entender o que pode acontecer, né, e evitar problemas. Então, a gente estava lá discutindo num domingo, almoçando, e a gente pensando o que de pior poderia acontecer em uma fundação como essa, uma fundação com radier. E qual seria um problema que poderia acontecer? Por exemplo, se um cano estourasse, né, o cano estourasse por baixo do radier e de repente criasse uma erosão ali embaixo. Isso aí a gente teria um problema. Por quê? Vamos supor que, olha só, mais uma vez, o meu celular de radier aqui, se a gente tem uma erosão aqui muito grande nesse ponto, essa parte aqui ela vai ficar suspensa, né? Uma erosão enorme, vamos colocar assim, e isso pode ceder. E aí, o que nós fizemos depois dessa discussão? Não vamos mais colocar cano de água passando por baixo do radier. A gente não coloca mais os canos, principalmente porque normalmente o cano vem de cima para baixo, né? Que as caixas d'água ficam lá em cima e o cano desce de cima para baixo. Só que o cano que alimenta a caixa, que é o cano que vem da rua, que alimenta essa caixa, normalmente a gente colocava por dentro do radier e subia para as caixas. Agora a gente não faz mais isso. A gente passa esse cano pelo contrapiso, ele vai estar por cima do radier. Se de repente ele estourar, vai começar a minar a água dentro de casa e esse problema vai ser corrigido. E esse é o único problema que a gente viu que pode acontecer. Fora erro de execução, obviamente, né? O erro de execução ele pode acontecer em vários momentos. Errou na compactação, vai ter problema. Errou na colocação dos ferros, errou na brita, errou na concretagem. A concretagem ficou muito fina, vai ter problema, né? Então, assim, com certeza, erro de execução em qualquer sistema, em qualquer construção, errou, vai dar ruim. Dependendo do erro, vai ter que reparar, vai ter gasto. A gente chora mesmo quando acontece isso, é um problema sério, mas se errou na execução não tem como. Agora, as hipóteses que a gente estava colocando era assim, de erros que pode acontecer sem ser um erro não, de problemas, né, sem erro de execução. O radier foi todo bem feito, o que de pior pode acontecer? Qual é o pior cenário? E esse seria o pior cenário, tá? Tem a possibilidade também da água da chuva, talvez fazer algum tipo de erosão, mas o radier, fazendo ele da maneira correta, ele já é protegido as bordas, né? Ou com um traspasso de radier, ou com uma viga de borda um pouco mais profunda para proteger os cantos do radier, fortalecer essas quinas. Então, com certeza, a fundação em radier, ela é excelente, tá? Ela não é boa não, ela é excelente para você construir com o painel monolítico em EPS. Se o sistema que você escolheu foi um sistema em que as paredes são autoportantes, quer dizer, as paredes são estruturais, por exemplo, um bloco estrutural, as paredes dele suportam cargas também, você não precisa dos pilares ali pontuais. Se é esse sistema que você escolheu, eu indico fortemente, faça o radier para sua fundação. Fora a economia, né? Porque assim, a economia, eu deixei ela por último porque eu falo muito da economia em todos os meus vídeos. Mas é porque, olha só, gente, quando a gente está construindo, a construção ela é cara. Então, se você está construindo sua casa, você quer buscar por economia e qualidade. Você não quer perder a qualidade, mas o que você puder economizar, com certeza você vai economizar. E o radier, ele é uma ferramenta que possibilita uma economia muito grande.
Você pode falar, mas a espessura do concreto é muito grossa. Se eu fosse colocar esse concreto aqui numa casa de alvenaria, numa fundação tradicional com estacas, eu não teria toda essa concretagem de, sei lá, 12 centímetros, né? Olha só, perceba que tem concreto na casa inteira. Se você já construiu, você vai perceber que toda a casa ela é concretada e é feito um contrapiso para colocar o revestimento, para colocar o piso ali. Então tem concreto ali de toda forma. Qual é a diferença? É que a gente vai colocar uma espessura maior, vai fazer o trabalho antes e tal, e vai fazer essa concretagem. Só que se você for comparar o tanto de ferragem que é usada na fundação tradicional com estaca, olha só, você enterra muito dinheiro. Enterra muito dinheiro na fundação com estaca, porque você vai fazer essa escavação, não é barato, vai ter que contratar um caminhão para fazer essa escavação, ou se você não fizer com caminhão, vai ter que cavar no trado ali manual, que às vezes hoje em dia fica ainda mais caro, né? Então você vai ter que contratar para fazer essa perfuração, vai ter que concretar também com concreto usinado, mesmo que for na mão também é a mesma coisa, não tem tanta diferença de valores mais, mas é muito concreto enterrado, ferragem grossa dentro desses tubulões, né, dessas estacas, tem muita ferragem e você precisa de armar essa ferragem. Essa ferragem é feita armada à mão, então precisa de um armador. No radier, as telas já vêm prontas. O próprio ajudante só precisa de pontear amarrando uma tela na outra, tá? Você precisa de um encarregado para orientar, mas o radier, você com um encarregado e 3 ajudantes, qualquer pessoa faz um radier. Um encarregado que entende do radier. E aí na fundação estaqueada, não. A fundação estaqueada não é bem assim. Você vai fazer uma fundação estaqueada, olha só, você precisa desse armador, depois vem a viga baldrame, certo? Para fazer a viga baldrame você precisa de carpinteiro e você ainda precisa do encarregado para estar ali auxiliando e conferindo tudo. Então, o que tem de tábua, o que tem de ferro, de mão de obra, com armador, com ajudante, com carpinteiro, com encarregado, só nessa fase de fundação, além de que as ferragens dessas vigas são muito grandes. Porque imagina aqui que a gente tem uma estaca e depois de 4 metros tem outra estaca. Para ligar uma estaca na outra é preciso uma viga, não pode ser qualquer viga, porque se colocar o peso no meio dessa viga ela vai se partir. Então é preciso ser uma viga com bastante ferragem, bastante concreto, espessura ideal, altura ideal, tudo calculado por um engenheiro. Depois dessas vigas aí nós temos toda a parte de viga baldrame e depois os pilares. Então assim, o radier, com toda certeza, você vai ter uma economia muito grande. Você coloca ali um encarregado que entende, 3 ajudantes. A parte mais complicada assim do radier é a tubulação de esgoto, hidráulica, águas pluviais. Mas essa tubulação é feita em qualquer sistema. É a mesma tubulação, não muda nada por ser uma construção em EPS, tá? Então assim, eu indico, falo para você que eu tenho certeza absoluta que a fundação em radier é a melhor opção para você construir com o EPS. Se você quer construir em EPS, estuda um pouquinho sobre o radier. Você vai ver assim, pouquíssimas pessoas, eu nunca vi na verdade pessoas falando mal desse tipo de fundação de radier.